Que bom que os bons ventos os trouxeram novamente à continuação de nossas leituras. Então vamos lá. Trezentésima vigésima noite. Na hora acordada, Dinazade chamou sua irmã para que continuasse a história. Irmã, minha rica irmã, continues a história do mágico africano e do jovem Aladim, pois estou ansiosa para ouvi-la. Com todo prazer, minha irmã, disse Sherazade, prosseguindo a história da seguinte forma. É certo que o mágico africano não era irmão de Mustafá. O alfaiate, como se gabara, nem conseguintemente tio de Aladim. Era verdadeiramente natural da África, e como a África é um país onde os homens são mais dados à magia do que em qualquer outra parte, tinha se aplicado a ela desde a sua mocidade. E depois de quase 40 anos de encantamentos, de operações de geomancia, de fumigações e de leitura de livros de mágica, conseguira finalmente descobrir que havia no mundo uma lâmpada maravilhosa, cuja posse o faria mais poderoso que nenhum monarca do universo se pudesse ser possuidor dela. Por uma última operação de geomancia, conheceu que esta lâmpada estava no lugar subterrâneo no centro da China, no lugar e com todas as circunstâncias que acabamos de ver. Muito persuadida da verdade desse descobrimento, partira da extremidade da África, como dissemos, e depois de uma viagem longa e penosa, chegara à cidade que estava tão vizinha do tesouro. Mas ainda que a lâmpada se achasse, na verdade, na paragem de que tinha conhecimento, não lhe era permitido, todavia, roubá-la ele mesmo, nem entrar em pessoa no lugar subterrâneo onde ela estava. Era preciso que outrem lá descesse, a fosse tomar e lhe apresentasse nas mãos, razão porque se dirigirá a Aladim, que lhe parecera um mancebo próprio para fazer-lhe o serviço que dele esperava. Muito determinado. Logo que tivesse a lâmpada nas mãos, a fazer a última fumigação que dissemos e a pronunciar as duas palavras mágicas que deviam fazer o efeito que vimos e sacrificar o pobre Aladim à sua avareza e maldade, para não haver testemunha. O bofetão dado a Aladim e a autoridade que tomara sobre ele não tinham por fim senão acostumá-lo a temê-lo e a obedecer-lhe exatamente, para que quando lhe pedisse esta famosa lâmpada mágica, lá desse logo. Mas aconteceu-lhe tudo pelo contrário do que premeditara. Finalmente não usou da sua maldade com tanta precipitação para perder o pobre Aladim, senão porque receou que se contestasse mais tempo com ele, viesse alguém ouvi-los e se divulgasse o que queria guardar muito oculto. Quando o mágico africano viu as suas grandes e belas esperanças baldadas para sempre, não teve outro partido que tomar senão de voltar para a África, o que fez logo no mesmo dia. Tomou o seu caminho por atalhos para não entrar na cidade de onde saíra com Aladim. Receava, com efeito, ser observado por muitos que podiam tê-lo visto passear com o mancebo e voltar sem ele. Calculava, pois, que Aladim estaria perdido para sempre, que jamais se ouviria falar dele, sem se lembrar que lhe metera no dedo um anel cuja virtude, uma vez descoberta, podia concorrer para o salvar, como de fato salvou. E é para admirar que esta perda, junto com a da lâmpada, não tivesse sepultado o mágico na última desesperação. Todavia, os mágicos estão tão habituados às desgraças e os acontecimentos contrários aos seus desejos que não cessam, enquanto vivem, de saciar-se de fumo, de quimeras e de visões. Aladim, que não esperava pela maldade do seu falso tio, visto os carinhos e os benefícios que lhe fizera, ficou muito pasmado, como é mais fácil imaginar do que expressar por palavras, quando se viu enterrado vivo. Chamou 1000 vezes seu tio, gritando que estava pronto a dar-lhe a lâmpada, mas debalde gritava e não havia meio de ser ouvido. Assim ficou nas trevas e na escuridão. Finalmente, depois de ter dado algum descanso às suas lágrimas, desceu a escada da cova para ir buscar a luz no jardim onde tinha já estado. Mas a parede que se abrira por encantamento
tinha se fechado e unido por outro encantamento. Apalpa diante de si a direita e a esquerda repetidas vezes e não acha a porta. Grita e chora cada vez mais e assenta-se nos degraus da cova, sem esperança de tornar a ver a luz, e com a triste certeza, pelo contrário, de passar das trevas em que estava para as de uma morte próxima. Ficou Aladim 2 dias nesse estado, sem comer nem beber. Ao terceiro, finalmente olhando a morte como inevitável, ergueu as mãos e, com resignação inteira à vontade de Deus, clamou: não há força e poder senão em Deus, poderoso e grande. Nesta ação, de mãos juntas, esfregou, sem pensar em tal, o anel que o mágico africano lhe metera no dedo, e cuja virtude não conhecia ainda. Logo um gênio de figura enorme, de um aspecto espantoso, surgiu diante dele como de debaixo da terra, até tocar com a cabeça na abóbada, e disse a Aladim essas palavras: que queres? Eis-me aqui preste a obedecer-te como teu escravo, escravo de todos os que possuem este anel. Em qualquer outro tempo, em qualquer outra ocasião, Aladim, que não estava acostumado a semelhantes visões, ter-se assustado e perdido a fala à vista de figura tão extraordinária. Porém, ocupado unicamente do perigo presente em que se achava, respondeu sem hesitar: quem quer que sejas, faze-me sair deste lugar, se tens poder para isso. Apenas pronunciou essas palavras, logo a terra se abriu e se achou fora da cova, e no lugar juntamente onde o mágico o deixara. Percebendo que já era dia, cessou de falar Sherazade nesse instante, sendo que seu amo e senhor, Shahriar, levantou-se para ir ao conselho como fazia todas as manhãs. Aladim, que percebeu realmente no erro em que caíra com seu falso tio, e que num momento de desespero acabou esfregando o anel que lhe dera esse falso tio, e se viu finalmente fora deste perigo em que fora metido por ele. E agora? Conseguirá retornar à sua mãe? E o gênio do anel? O que fará? Veremos na continuação dessa história amanhã. Aguardo todos vocês. Alabei.